barreira pro amor, existe final para a dor. Sei que junto de ti não há medo. Não existe barreira pro amor, existe final pra essa dor. Sei que junto de ti não há medo. Sei que junto de ti não há medo. Eu vejo a tua luz em cada recanto deste mundo. Eu acredito que estarás sempre presente em nossas vidas. Mesmo quando vejo chagas em minhas mãos, eu sinto tua presença acalmar meu coração. Não importa em que parte do mundo estejamos, não importa por que nome te chamemos, pois é sempre tu que nos atende, nos socorre. És a luz que resplandece em cada canto do meu ser. São tantas diferenças entre cada um de nós, mas sei que a violência simplesmente nos destrói. Mas tua paz serena invade nossos corações, fazendo a diferença entre tantas ilusões. Não importa em que parte do mundo estejamos, não importa por que nome te chamemos, pois é sempre tu que nos atende, nos socorre. És a luz que resplandece em cada canto do meu ser. Não importa em que parte do mundo estejamos, não importa por que nome te chamemos, pois é sempre tu que nos atende, nos socorre. És a luz que resplandece em cada canto do meu ser, do meu ser. Só, sem direção, quando entendi os fatos, seus feitos e seus passos, nasceu em minha fé as asas da razão. Ao perceber o processo, que tudo é progresso, me fez pensar que é fácil ao ver tua simplicidade em ação. Se tem um mapa, encontro a rota, quero entrar pela porta estreita. Se tem um mapa, encontro a rota, quero entrar pela porta estreita. Eu posso estar distante ainda, mas eu provoco em mim a força até domar as más inclinações. Então fazer o bem pelo bem.
Se tem um mapa, encontro a rota, quero entrar pela porta estreita. Se tem um mapa, encontro a rota, quero entrar pela porta estreita. Não existe nenhum esforço capaz de evitar a regeneração. Não há um ser imune ao amor de Deus que não verá a luz em seu interior. Já sabe que o sol vai nascer para todos. Esqueci de falar, mas essa música que eu cantei agora, ela foi escrita pelo nosso grupo de arte da casa, pro último encontro que teve na Semana Santa. Desde pequenino te conheço, à noite te imaginava em meu berço, cantava enaltecendo o teu nome. Criança, era puro meu amor, Mãe divina que só vives para amar. És o sol do amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. Às vezes eu te sinto ao meu lado e conto meus segredos para ti. Me encanto com a grandeza do momento e faço minha logo a mim. Mãe divina que só vives para amar. És o sol do amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. O Mestre que no amor nos acolheu, doando a própria mãe a todos nós. E a luz da Santa Mãe nos envolveu. Estrela matinal ao sol dos sóis, Mãe divina que só vives para amar. És o sol do amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor.
Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Descansa-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Faz minha alma retornar, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bastão e o teu cajado me confortam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos que me provocam. Unge-me a face e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a benevolência me seguirão todos os dias de minha vida, e voltarei pra casa do Senhor por longos anos. Foi em Cafarnaum que eu vi ensinar, ouvi a sua voz, senti o seu olhar, e o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. E o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. Os tristes mutilados foram por ele amados, e era amor demais. E tudo era tão lindo, e ver Jesus sorrindo já era a própria paz. Cantou tanta esperança e um reino de bonança, nos sermões entoou. Depois venceu a morte, voltou mais belo e forte, e jamais nos deixou. Hoje em Cafarnaum não vejo ensinar, não ouço
ouço a sua voz, não sinto seu olhar, mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. A saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. A saudade incontida daquele que é a vida, saudades de Jesus. A saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. A saudade incontida daquele que é a vida, saudades de Jesus. Raio de luz nascido do alto, das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Quem se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo e florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Boa noite. Tá bom o som aí atrás? Tá? Eu estou pensando que não tá. Vamos serenar nossa mente com a nossa prece. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Que a paz de nosso Senhor envolva cada coração. E agora vamos dar continuidade, né, com a nossa prece. Fechar os nossos olhos para melhor entrar em sintonia com o nosso Mestre. Relembrar como deveria ser bom conviver no período em que ele viveu aqui na Terra encarnado. Imaginar mais uma vez o nosso meigo Rabi da Galileia caminhando, acompanhado dos seus apóstolos, sorrindo, parando em um local mais elevado e olhando para aquela multidão que o esperava. E era tanto amor que saía do seu coração, que uma luz inexplicável para quem ouvia era irradiada do seu peito em direção a todos aqueles que ali estavam. E hoje dizemos assim: Mestre querido, nós agora estamos aqui, Pai, também reunidos, desejando muito que essas luzes que saem do teu coração cheguem até nós, que tuas mãos bondosas possam derramar paz, harmonia, tranquilidade, esperança, alegria de viver, entusiasmo pela vida.
Nunca, Senhor, precisamos tanto de Ti como agora, em momentos tão turbulentos em que a humanidade passa. Cuida de nós, Senhor. Não te esquece, Senhor, de seguir, de estender Tuas mãos, nos sustentando, Pai. Sem Ti, podemos errar o caminho e cair. Abençoa, Pai, a cada um de nós aqui presentes. Ilumina também os nossos lares, Senhor. Ilumina, Senhor, essa nossa cidade, nosso estado, nosso país e todo o planeta, Senhor. Abençoa, Pai, em especial a palestrante da noite, para que seus ensinamentos toquem os nossos corações. E abençoa esta noite, Senhor, para que possamos sair daqui melhor do que quando chegamos. É em Teu nome que damos continuidade às nossas atividades, rogando mais uma vez que continues conosco hoje e sempre. Assim seja. Então, vamos ler do capítulo, um dos capítulos que eu mais gosto, que é o capítulo 6, o Cristo Consolador. Vamos ler o item 7. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade sejam extirpadas de vossas almas doloridas. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Isso foi escrito pelo Espírito de Verdade em Bordeaux, 1861. E agora, para nos conduzir nesse estudo, nós chamamos a nossa querida Diana Barreto. Seja muito bem-vinda de novo. Obrigada. Obrigada, doutora. Boa noite a todos vocês. É sempre uma alegria estarmos juntos, não é? Para estudarmos. É bom que a gente já esclareça que esse estudo, ele é uma continuidade daquele que foi feito quando do encerramento da Semana Espírita, e aí atendendo a pedidos, eu fui convidada a concluir, né, aquele estudo antes iniciado, mas eu tenho uma responsabilidade de, para aqueles que não estavam presentes naquele domingo, fazer esse breve resgate sobre o que nós tratamos, né? Então, assim, a gente, ao nascer, é ensinado para cada um de nós como viver, né? E a morte acaba sendo o certo negado. Pouco se trata no seio familiar, comumente, né, nos lares, acerca dessa temática. Esse assunto sobre a morte, ele é sempre omitido, né? Sobretudo no Ocidente. E é bom que a gente recorde que a morte
na concepção do Dr. Raymond Moody, ele que é psicólogo, ele que é psiquiatra, filósofo estadunidense, hoje está com aproximadamente 81 anos, ele diz que a morte, o tema morte é um tabu. E um dos livros mais vendidos dele é Vida Depois da Vida. Esta obra, ele é um pesquisador e ele é inclusive aquele que cunhou o termo experiências de quase morte. Aquelas pessoas que estão na UTI e que têm esta experiência de viver a vida espiritual e retornam e se recuperam, né, da sua saúde e relatam tudo o que viram, tudo o que presenciaram. E esse pesquisador, portanto, estudioso dessa temática da vida após a morte, ele vai nos dizer, portanto, que no Ocidente falar acerca da morte é, de fato, um tabu. Ninguém gosta de tratar desse assunto. Entretanto, nós temos alguns jargões populares que nos ensinam algumas coisas. O primeiro deles é: para morrer, basta estar vivo. O outro jargão: a única certeza da vida é a morte. Até aí, esses dois jargões, portanto, do senso comum, eles vão ao encontro do que a doutrina espírita nos ensina. Mas tem um outro, que também é muito comum, e que nós espíritas divergimos. É aquele que diz: ninguém nunca voltou de lá. Ninguém nunca voltou de lá para contar. Estes, na verdade, são desavisados. Porque a partir de Kardec, da sistematização do estudo da vida após a morte, da comunicação dos que foram com os que aqui ficaram, o estudo sistematizado se fez e nós temos esse corpo de conhecimentos tratados nas 5 obras básicas do Espiritismo. Mas a gente vai dizer que o fenômeno, portanto, da comunicação dos que foram com os que ficaram, né? Além da continuidade da existência e desse dinamismo no mundo espiritual, é a partir de Kardec? A partir de Kardec é estudado, mas isto sempre esteve presente. A presença dos mortos no meio dos vivos é desde sempre. Desde as comunidades primitivas, em que ali tem um pajé, ali tem um feiticeiro, ali tem uma pitonisa, ali tem um profeta, sempre houve, portanto, este contato com o mundo dos chamados mortos, para orientar nós os desorientados, né? De ontem e de hoje. Pois bem, então falar de educação para a morte é recordar aquele instante da morte de Sócrates. Ali, a esposa de Sócrates chega muitíssimo aflita para ele e diz: Sócrates, os juízes te condenaram à morte. E Sócrates tranquilamente responde a ela: eles também já estão condenados. E ela ainda diz: mas é uma sentença injusta, meu marido. E ele diz: preferias que fosse justa? A serenidade de Sócrates mostra para nós o produto de um processo educacional para a morte. Essa tranquilidade, essa leveza, essa certeza de que morrer não é o fim. De que o fim deste corpo físico não acaba a vida. A vida pulsa no corpo ou fora desse corpo.
E, portanto, o nome do nosso estudo, da continuidade desse estudo, que é Educação para a Morte, é esta obra, como eu disse anteriormente, naquele encerramento do nosso evento, que é do professor J. Herculano Pires. Ele que é um filósofo do Espiritismo e revisou os conceitos humanos da morte. Então, perguntado a ele próprio, o que é a morte, professor? E ele simplesmente responde que é o término de uma experiência material e o retorno à vida livre do espírito. A morte, simplesmente a morte do corpo físico. Essa experiência material que nós temos, ela chega por um momento ao final, entretanto, a vida real, a vida que preexiste, ela é retomada na próxima experiência. E desta obra, que é meio que uma introdução da obra Educação para a Morte, nós temos aqui o que o professor nos diz. O ser humano deve ser educado não só para esta vida atual, mas também preparando-se através do aperfeiçoamento intelectual e moral para as próximas existências, alternando-se no mundo espiritual e no mundo material, dentro do longo processo de evolução a que estão vinculados todos os seres do universo. E eu fiz o destaque nessa citação de Herculano Pires para aperfeiçoamento intelectual e moral. Por que nós estamos aqui no planeta Terra? Tem uma finalidade existencial. Será que a finalidade existencial de cada um de nós se resume às conquistas que são tanto validadas pela humanidade, de você crescer, de você formar uma família, de você ter um bom emprego, de você poder viajar, de você ter sua casa, seu carro, e que mais? É isso, é essa a finalidade existencial. Mas é muito pouco para o espírito que já existia antes desta existência e continuará a existir ao término da atual existência. O espírito imortal que sobreviverá, ele tem esta dupla finalidade quando da sua experiência terrena. É o aperfeiçoamento moral e intelectual. Como Emmanuel nos ensina, das duas asas, para que nós consigamos alçar voos, a asa do conhecimento e a asa da bondade, da sabedoria. E destaquei também essa alternância do mundo espiritual, ora no mundo espiritual, ora no mundo material. A gente avança nas duas dimensões? Sim, com certeza nós avançamos. Mas são experiências distintas. O estar mergulhado na carne nos possibilita uma experiência muito rica, porque, diferentemente de quando estamos no mundo espiritual, é como se nós estivéssemos num retiro, no exílio, estudando, trabalhando, para nos prepararmos para o próximo mergulho na carne. E eu tenho alguns colegas na universidade que falam assim, não, morrer eu quero descansar. Eu falei, lamento, mas esse descanso ele não vai chegar. Não vai chegar, porque se nós analisarmos assim, bem literalmente, o Pai trabalha, Jesus trabalha. Por que nós, irmãos de Jesus, filhos de Deus, estaríamos ociosos? Nenhum pai, nenhuma mãe quer seu filho dentro de casa assistindo Netflix o tempo todo, sem produzir absolutamente nada. Se a nossa finalidade é essa, do aperfeiçoamento moral
e do aperfeiçoamento intelectual, é bem natural de que o trabalho seja visto como sendo uma lei, uma das leis de Deus, que o Livro dos Espíritos vai nos mostrar com muita propriedade. Pois bem, então eu destaquei o aperfeiçoamento moral e intelectual, destaquei que isso se dá nesta dimensão física e também na dimensão espiritual, e cabe destacar que é um longo processo educativo. A ascensão moral, a ascensão intelectual, ela não se dá prontamente, como no estalar de dedos, de uma existência para outra. Aliás, espíritos da envergadura de Maria de Magdala, em uma existência de ela ter conseguido transcender os obstáculos todos no que tange a moralidade e também a bondade e também aquilo que de conhecimento o espírito precisa ter, não é regra, é exceção. E nós estamos, a grande maioria, exatamente nessa exceção. O processo evolutivo, ele é contínuo, ele é ininterrupto. Aí vão dizer, uai, mas não tem um momento aí de um time, não? Não tem um momento aí de um descanso, não? Volto a dizer, o Pai trabalha. E nós, como filhos de Deus, precisamos entender que é fundamental que nós também trabalhemos pelo nosso próprio aperfeiçoamento moral e espiritual. Mas, afinal de contas, por que o medo da morte? Primeiro, porque lendas remotas do inferno, purgatório e limbo foram, desde muito tempo, colocadas como sendo realidades para a humanidade. Há uma frase do Papa Paulo VI, quando ele diz assim: existe uma vida após a morte, mas não sabemos como ela é. Vale, portanto, dizer que a Igreja nada sabe sobre a morte, porque aquilo que é apresentado por ela acerca da morte é que há um tribunal divino que condena os pecadores a suplícios eternos. E aí, este mito do inferno, do arder no inferno para todo o sempre, ou ainda o purgatório, ou o limbo, né? Aquelas crianças que nem fizeram bem, nem fizeram mal, para lá serão direcionadas. Então, esses dogmas que foram apresentados para a humanidade, eles fizeram um processo de inculcação muito grande, e as obras de André Luiz, elas vão nos mostrar que é tão impregnado no psiquismo humano que aqueles desenhos que retratam o Satanás, ou o diabo, ou o espírito do mal, ao despertar na pátria espiritual, muitos deles estão com essas imagens ali gravadas, porque foi nisso que eles foram criados. E a gente sabe que o passar dessa existência para outra é simplesmente uma perda da veste corporal, mas as crenças, aquilo que eu passei toda a vida cultivando, isso é patrimônio meu e eu vou carregar comigo, eu vou continuar acreditando naquilo que eu cria quando encarnado. Outra razão porque se tem medo da morte. Alguns acreditam que haja aí a finitude da vida. Será que por esse motivo, muitos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, homens, mulheres, ricos, pobres, negros, brancos, se suicidam? Acreditando que porá fim à vida.
que porá fim ao seu sofrimento e que o nada existirá. Então, acreditar na finitude da vida, se para uns é motivo de medo, para outros é uma oportunidade de zerar aquela existência cujo sofrimento é de tal monta que ele não consegue dar conta. Ele não consegue administrar esse sofrimento. Muito mais, na verdade, estes que buscam essa porta falsa creem que o sofrimento acabará. Mas, lê do engano. Se houvesse educação para a morte, se tivessem o conhecimento que o Espiritismo nos apresenta, esta porta falsa não seria a melhor solução ou a melhor opção por esses nossos irmãos. Outro motivo pela razão, né, do medo da morte é essa visão hollywoodiana da morte que a gente vê nestes épicos de Dráculas, de vampiros, de tipo aquela música do Thriller, né, do Michael Jackson, aqueles seres que saem das catacumbas como se viessem há muito tempo decompor. Até eu tenho medo daquele ali. Da maneira como é apresentado, meu Deus. Então essa visão hollywoodiana da morte, ela não condiz com o que a ciência e a filosofia espírita nos mostra. Porque se o corpo, ele apresenta a sua finitude, o espírito vive sempre. E o corpo, ele não recobra, ele não ressurge, se houve de fato o último suspiro, né? E o sinal de que a vida ali não mais pulsa. Medo da morte, por alguns, também é essa preocupação com o exterior, com a beleza, né? Essa semana eu lia que tem uma atriz global, ela já está na casa dos 80 e ela diz: eu tenho morro de medo, eu tenho pavor da morte. É preciso estudar o Espiritismo para... É preciso estudar o Espiritismo para que este pavor, ele vá por terra, porque esta é a certeza que nós temos, não é, meu irmão? E aí, o que se vê nessa maneira de encarar a vida é a primazia do mundo material sobre o mundo espiritual. Quem melhor do que o Mestre Jesus provou que todos temos um corpo espiritual e este corpo espiritual sobrevive à morte. A maneira como Cristo conviveu quando aqui esteve, a partir da sua aparição, quando o corpo já havia sido crucificado, é o mesmo Cristo amigo, companheiro, que se manifesta conversando com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Então, os relatos bíblicos pós-mortem deixam muito claros que é o mesmo Cristo que ali está convivendo com os seus. E também foi o próprio Cristo quem falou e quem ensinou acerca dessa casa de passagem, que é a existência terrena, e que esta supervalorização pelos bens terrenos, ela é ilusória e ela deve ser ressignificada. Recordemo-nos das moedas de César, que Cristo dizia valer só para a terra. A justiça divina, ela não funciona com o mesmo combustível da justiça terrena, em que se acreditava que pelo pagamento de indulgência ou ainda de algumas cerimônias pagas, ou ainda rezas, que esse tipo de moeda garantiria
um lugar no céu. Como se fosse possível burlar a justiça divina com essas maneiras tão atávicas, como diz Joana de Ângeles, de resolver questões tão sérias, existenciais do indivíduo, do espírito imortal. Quando a gente traz esse assunto para reflexão, a gente precisa também apontar uma das obras do Espiritismo, que é O Céu e o Inferno, que vai nos dizer, vai nos ensinar que o medo da morte é devido a essa noção insuficiente da vida futura, que é também a necessidade de viver e que é o receio da destruição total. Então, vimos aí, percorrendo essas motivações do porquê do medo da morte, nós entendemos que, por meio do estudo, por meio das antenas nossas que precisam ser canalizadas para estes assuntos que são tão certeiros na existência humana, para que estes mitos, estas crenças, elas vão por terra, porque o estudo estará presente na vida de cada um de nós. E é sempre bom, quando nós tratamos deste conteúdo, de resgatar os princípios do Espiritismo. Mas a gente não vai tratar de todos os princípios. A gente vai trazer apenas alguns, porque eles estão sempre sendo retomados no decorrer aqui da minha fala. O primeiro deles é que nós espíritas, nós acreditamos sim em Deus, mas não aquele Deus Senhor dos Exércitos. É o Deus que é Pai, conforme o Cristo nos ensinou. Também aprendemos com o Espiritismo acerca da pluralidade dos mundos habitados. Seria ingênuo acreditar que somente o planeta Terra é que está habitado. Além disso, o Espiritismo tem como princípio básico a existência dos espíritos. Existíamos antes, continuaremos a existir depois dessa existência. E isso prova que, já entrando em um outro princípio, há a pluralidade das existências. Não se vive uma única vez. A gente vive várias existências, várias encarnações. E o Livro dos Espíritos, essa obra que inaugura o Espiritismo para a humanidade, lançada no século XIX, em 1857, ela mostra, por meio dessas perguntas que são sistematizadas por Kardec, todo esse conhecimento acerca destes princípios que a gente vem tratando, assim como o princípio da comunicabilidade dos espíritos. Os que foram, não foram para sempre. Os que foram, se for permitido, eles darão comunicação com os que aqui estamos. Recordemo-nos da produção de Chico Xavier. Recordemo-nos da produção do próprio Divaldo Franco. Então, ali, e estou aqui nem citando Kardec, mas convém que nós citemos Kardec, porque ele foi o primeiro a cuidar da psicologia da morte e da educação para a morte. Por meio de qual método científico? Por meio da observação. Então, quando a gente diz que o Espiritismo ele é ciência, nós não estamos falando dessa ciência materialista que utiliza esses instrumentos tangíveis, palpáveis, para dar veredito ao que existe. Não são esses os instrumentos da ciência materialista. Então, os instrumentos utilizados por Kardec foram outros, foram as manifestações destes espíritos que foram estudados e que eles também foram indagados, interrogados. Então, como Kardec foi o primeiro a cuidar da psicologia da morte, é natural que até
o surgimento do Espiritismo, tudo aquilo que se tinha de corpo doutrinário acerca desse assunto, ele foi, obviamente, revisto, né? Revisto porque muito do que se produziu não condizia com o que de fato acontece acerca do fenômeno morte, e esses princípios da doutrina espírita, eles embasam a sistematização do conhecimento espírita. E aí a gente vai, já que eu tratei do livro dos Espíritos, para a parte 2, Mundo dos Espíritos, no capítulo 1, que na pergunta 76, Kardec faz: que definição se pode dar dos espíritos? Lembremos-nos que aqui Kardec está falando do espírito com E maiúsculo, a individualidade. Fazendo um pequeno parêntese, também no livro dos Espíritos vai tratar da doutrina panteísta, aquela que acredita que ao morrer voltamos como se fôssemos gotas para um oceano. E aí a nossa individualidade, ela se perderia. Então a doutrina panteísta, ela é refutada, né, por Kardec, quando ele vai mostrar que estas características de que nós nos constituímos enquanto espíritos são nossas. Esse patrimônio é de cada um de nós. Ele não vai se perder, a menos que a gente queira que se perca. Mas também não é um querer, tipo, eu quero apagar o meu passado. Não é essa visão ingênua, pueril. Mas é no sentido de, eu não quero mais ser deste modo, e aí a gente está falando do aperfeiçoamento moral, e eu vou me trabalhar para que eu não seja mais desse modo. Por exemplo, fofoqueiro, né? Então, vou passar a ter um freio, passar pelas 3 peneiras de Sócrates, né? Para que eu não continue com essa conduta, porque o aspecto moral perpassa também por este respeito à individualidade do outro. E aí a gente se recorda de Chico. Aos outros eu dou o direito de ser o que quiserem, a mim o de ser cada dia melhor. Porque o nosso processo de avanço, de evolução, ele não está atrelado ao fazer ou deixar de fazer do outro. É uma questão de mim para comigo, da minha consciência. Não pode depender de terceiros. Eu só mudo se ele mudar. Lamento. Não entendeu ainda a finalidade existencial, o propósito. Porque a mudança, ela precisa começar em nós. Voltemos à questão número 76 que Kardec fez aos espíritos. Qual é a definição que se pode dar dos espíritos? Dizem os espíritos: pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora o mundo material. Se são seres inteligentes da criação, por mais que outros seres vivos existam, né? Mas eles não têm, eles têm um princípio inteligente, mas que vai se desenvolver, mas essa faculdade racional está no espírito dos seres humanos. E a esta pergunta a gente acrescenta aquela frase de Teilhard de Chardin, ele que é um padre jesuíta e teólogo, quando nos ensina que não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Seres espirituais, ou seja, nós não somos daqui e nem vamos ficar, mas tendo a oportunidade de, nessas experiências humanas, envidarmos todos os esforços para que nós nos aprimoremos, para que nós nos aperfeiçoemos. E vamos trazer também a questão de número 68, no capítulo 4, princípio vital, quando Kardec pergunta qual a causa da morte dos seres orgânicos, todos os seres que têm
vida, né? Os seres orgânicos. E aí os espíritos respondem: esgotamento dos órgãos. Então, uma vez que há essa falência múltipla dos órgãos, obviamente que aí nós temos a morte dos seres orgânicos. E continua Kardec na questão de número 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço, né? E aí é interessante que a gente lembre lá daquela tese de inferno, de purgatório, a questão do estar em cima, estar embaixo, se a terra gira, então o inferno ele está em todo canto. E aí vira essa coisa difícil de você entender. Os espíritos vão dizer o seguinte, que os espíritos estão por toda parte. Estão aqui? Sim. Estão na rua? Sim. Eles estão a se acotovelar. E como que faz para entender isso? Basta que nós nos recordemos, conforme aprendemos com o Espiritismo, que existem graus distintos de evolução de espíritos. Tem aqueles que nem se deram conta que já desencarnaram. E que eles continuam habitando aquele lar onde ele passou uma vida. E ele permanece ali. Vixe, é como um encosto, é? Alguns poderão dizer, olha, encostado ou não, ele não tem nem ciência de que ele está entre os habitantes daquela casa. Até que ele caia em si, até que ele seja convidado, né, a cair em si. Pois bem, então, se eles estão por toda parte, eles povoam infinitamente os espaços. Vós os tendes de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões que são impedidas de os menos adiantados acessarem. E na série André Luiz a gente vê isso também, com uma riqueza de detalhes muito grande. Então, se os espíritos são essas potências da natureza e eles são instrumentos de Deus, naquela hierarquia de evolução dos espíritos, os espíritos superiores, eles são estes instrumentos que agem a partir da vontade divina para ajudar os seres da criação. E aí não só os seres humanos, né? Para ajudar a avançar os mundos. Então eles têm um papel muitíssimo importante. E saber que estes espíritos, dos que animaram os que aqui viveram, estão por toda parte, é dar conta, como eu falei ainda há pouco, de que a vida pulsa nessas duas dimensões. Na questão 116, Kardec pergunta: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Haverá, em outras palavras, haverá espíritos que serão maus, perversos, malvados, para todo o sempre? Que dizem os espíritos? Não. Não há. Mudam de ordem, mas demoradamente. Um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Ah, então quer dizer que até aquela tese do inferno, ela cai por terra. Sim, exatamente. Porque se Deus é pai, e quando nós estudamos o Espiritismo e vemos os atributos de Deus, se Ele é amor, se Ele é pai, se Ele é misericordioso, através das suas leis, a gente vai se redimir dos erros, das maldades, das perversidades cometidas em existências anteriores. Assim como estes, até mesmo serial killer, Nós estudamos, portanto, no Espiritismo
que não há uma condenação eterna, porque Deus nos ama. Ponto. O amor de Deus, ele não está condicionado, eu até te amo, mas tu maneira aí, tu não faz isso. Como a gente faz com nossos filhos, sabe? Não tem condição. Não tem condição. O amor de Deus pelas criaturas é de todo o sempre, porque nós atuaremos na seara do Mestre Jesus, dando o nosso melhor, quando a nossa consciência estiver desperta para a finalidade existencial de que Deus ajuda o outro por intermédio da gente. Então nós somos também instrumentos. Se os espíritos, eles são instrumentos de Deus para que a humanidade avance, progrida, nós precisamos ser esses instrumentos encarnados para nos ajudarmos mutuamente. E aí continuam os espíritos: pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Eu não me canso de trazer para reflexão que quando a gente tem a oportunidade de passar na porta de uma SEREC, por exemplo, num dia de domingo, que é dia de visita, então ali as mãezinhas, as esposas, levando as coisinhas para aqueles que faliram e, pela justiça dos homens, estão cerceados do seu direito de liberdade, porque não souberam fazer bom uso da liberdade. Mas elas deixaram de amar? Não. Elas continuam amando, porque é a questão de que o pecador, ele precisa ser acolhido, né? O pecado precisa ser trabalhado, mas a gente não pode tomar um pelo outro. Então, se nós, humanos, mantemos esse amor e esse respeito pelos nossos entes queridos, que dizer de Deus, que é o nosso Pai, conforme o Cristo nos ensinou? A questão 149, e o que acontece à alma? Olha, como Kardec, ele é inteligente, né? É próprio de quem é cientista mesmo, né? O que acontece à alma no instante da morte? Os espíritos respondem: volta a ser espírito. Volta a ser espírito significa que ele era espírito e voltou a ser. Então ele estava encarnado e agora desencarnado. Volta a ser espírito, isto é, volta ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Por mais que o ser humano viva 100 anos, 120 anos, mas haverá um momento de retornar. A morte é certa para todos nós. Então, se nós existíamos antes de aqui estarmos, como eu falei no princípio do meu estudo hoje, continuaremos a existir. E Kardec, na questão 154, ele diz assim: vem cá, dói essa separação da alma e do corpo? É dolorosa essa separação? E os espíritos dizem: não. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Agora sim, gente, não nos esqueçamos que há uma variedade de possibilidades desse desencarne nas criaturas, né? Aqui, óbvio que ele está falando grosso modo, regra geral, mas há casos sim de um sofrimento, vamos dizer assim, nesse despreendimento da alma e do corpo. Na obra O Céu e o Inferno, tem uma passagem que Kardec diz assim: quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação da alma e do corpo? Quem nos relatará as sensações desse instante supremo?
ciência e religião se calam. Ciência materialista e esta religião que ela é voltada para essa definição de céu e inferno e purgatório e limbo, né? Eles se calam sobre esse processo fisiológico. E quando a gente, nessa obra Céu e Inferno, lá no capítulo 2, Espíritos Felizes, vai apresentar Kardec o relato acerca da desencarnação de Sansão. Fica aí o convite para que vocês leiam nessa obra, porque 8 horas após o seu desencarne, Deus permite que ele seja evocado e ele relata essa experiência. É muito, muito, muito rica em detalhes. Que outra religião, que outro corpo doutrinário vai nos apresentar minudências também a respeito do desprendimento, do desenlace do espírito. Então, como eu falava que há uma infinidade de possibilidades desse despreendimento do espírito, a gente vai trazer aqui também, lembrando, né? Só título mesmo de lembrança, que é narrada por André Luiz, a desencarnação de Dimas, como que ela se dá. Os parentes não querem aceitar a morte. Sabe aquela melhora da morte? Mas era preciso fazer o desenlace dele. A espiritualidade já estava ali presente, mas o apego dos familiares acabavam por dificultar o trabalho de desligamento do espírito à matéria. Teve uma melhorinha da morte e aí, na madrugada, os fios foram, né, desligados para que ele pudesse, de fato, se desvencilhar do envoltório físico. Também vamos lembrar o seguinte: como terá sido a desencarnação de Chico Xavier? Como terá sido a desencarnação de Divaldo Franco, de Irmã Dulce, de Madre Teresa de Calcutá? Estes espíritos que entenderam qual é a finalidade existencial, que é do aprimoramento, sim, intelectual, mas do exercício do amor em sua expressão máxima. Essa é a senha. E por que a gente reluta tanto em fazer uso desta senha para que a gente garanta um suave despertar na pátria espiritual? Tem uma obra que relata, não vou lembrar agora do nome dela, que relata a desencarnação de Dr. Bezerra de Menezes, e que ele está, né, sendo amparado ali nesse seu despertar no mundo maior, e houve aquele movimento, né? E aí o espírito amigo pede que ele vá até a janela para mostrar esta cena linda. E ele, surpreso com aquela multidão de espíritos ali, sorrindo e agradecendo todos aqueles já desencarnados que ele havia feito o bem, ali estavam para recebê-lo, para ovacioná-lo, pelo reconhecimento do bem que ele fez, que ele prestou, que ele semeou. Que nós trabalhemos enquanto estamos aqui para nos aprimorarmos, para que tenhamos uma recepção não tão, né, a essa altura, mas que pelo menos tenha uns gatinhos pingados lá para dizer: olha, você está aqui, que bom, né? Que esse despertar, ele seja celebrado, que não seja um despertar como o da Otília. Além da morte, essa é a obra que veio pelas mãos de Divaldo Franco, né? E o espírito de Otília, que era uma trabalhadora de Mansão do Caminho, e que ela não queria o seu desencarne, ela não estava preparada para isso, porque tinha também uma filha pequena, e não acreditava que a morte tinha chegado para ela, ela não aceitava de jeito nenhum. E essa insubordinação ao fenômeno morte fazia com que o seu corpo perispiritual sofria tudo aquilo de decomposição que a matéria estava.
Quando finalmente ela se lembra da infância da mãe, colocando para orar, e que ela, num momento de lucidez, né, e não mais de rebeldia, ela se concentra e ora, e eis que o seu anjo da guarda, Liebe, aparece, estende-lhe a mão para tirá-la dali da sepultura. Mas por que você não veio antes? Olha o quanto eu estou sofrendo. Minha irmã, eu estava aqui o tempo todo, estava só esperando você mudar a chave aí. Porque a assistência vem todo o tempo, está todo o tempo conosco, mas e nós estamos antenados para sintonizar com essa assistência, né? Então, assim, a nossa desencarnação vai depender do bem que a gente semeia, vai depender do quanto a gente estuda realmente, né, para valer. Quanto tempo eu tenho, doutora? Você pode me regular, mulher. Então, a questão 164... Kardec pergunta: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Ora, se esse desenlace ele varia ao infinito, essa perturbação também ela vai variar ao infinito. Para estes nomes que eu citei, de Divaldo, de Chico, né, do próprio Sanson, essa perturbação ela é mínima. É um acordar, né, na outra dimensão. E os espíritos dizem, não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que já se libertou da matéria durante a vida no corpo. Está na matéria, mas não é da matéria. Não tem esse apego àquilo que é da matéria. E isto causa essa leveza, né? Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Minha riqueza, essa briga entre meus filhos, a fazenda que eu deixei, ouro, posses, esse desassossego, não era para esse, era para aquele, tudo isso, obviamente, causa essa inquietação e causa essa dor, né, nesse desenlace. Questão 165, e essa questão é maravilhosa. Também, né? Ela é maravilhosa também. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Então, saber de tudo isso que o Espiritismo nos ensina me isenta da perturbação por mais tempo? Vejamos. Tem influência. Uma influência muito grande, porque o espírito já compreende a sua situação, mas, olha aí a conjunção adversativa, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Não precisa ser espírita. Não precisa ser espírita para que essa perturbação seja breve, mas podia ser até ateu, mas era generoso, era aquela pessoa prestativa, aquela pessoa ética, aquele excelente profissional, aquela pessoa que não media esforço em ajudar, em ser útil, em servir. Pois é aí que está o segredo do sucesso. Então, não é, portanto, o saber de tudo isso que nós sabemos. Para nós espíritas, isso é ótimo saber, mas esse não é o salvo-conduto. O salvo-conduto é a nossa conduta. E a questão próxima diz respeito, qual é, afinal de contas, na questão 167, qual é a finalidade da reencarnação? Expiação, ou seja, purgar os nossos erros, melhoria progressiva da humanidade, porque sem essa melhoria progressiva da humanidade, onde estaria a justiça? A qual justiça os espíritos se referem? A justiça divina. Então, a justiça divina se faz oportunizando a cada uma das criaturas que tenha a chance de se redimir das suas faltas, dos seus erros. E aí, só para ilustrar, essa pirâmide que mostra, que é a questão 99 do Livro dos Espíritos, que mostra essa hierarquia de categorias de espírito.
Nós estamos aqui na base, viu, gente? Então, assim, não se iludam, porque a gente está carregando a pirâmide. Então, nós somos aqueles, tá? Que é um número muito maior. É a base da pirâmide. Por quê? É o predomínio da matéria sobre o espírito. É essa propensão ao mal. É a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que eles são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Por que não o compreendem? Porque se cognitivamente sabe a respeito das leis de Deus, mas não age nessa direção. Então, entre o que sabe e aquilo que se pratica, tem uma distância muito grande, né? É um progresso? É. É suficiente? Não. É por isso que a gente está de volta, é por isso que a gente está reencarnado. É para que a gente vá alçando voos e subindo de categoria de espíritos. Mas é um processo longo, demorado. Esse outro slide também ele mostra muito isso. Porque o quadro da evolução espiritual é sair desse laranja aí, olha, e até zerar a animalidade. E aquilo em nós de angelitude ser ampliado ao longo das existências. Essa é a proposta, essa é a finalidade existencial. O amor de Deus nos dá essa condição. E já chegando aos finalmente, na obra O Consolador, de Emmanuel, na questão de número 204, pergunta de Emmanuel: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos, a gente avançar moralmente, mas sem a asa da inteligência desenvolvida? O sentimento e a sabedoria são as duas asas. Adiantamento moral e intelectual são imprescindíveis ao progresso. O avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. E aí, a gente encerra com essa citação de André Luiz, ou melhor, de Emmanuel, no prefácio do livro de André Luiz, na obra Domínios da Mediunidade, nos Domínios da Mediunidade, quando Emmanuel diz: sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo, sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos, para os altiplanos da vida. Olha os destaques que eu fiz: prática do bem, amor ao estudo, gostar de estudar acerca disso que o Espiritismo nos mostra, mas só sobre isso? Não. Conhecimento de modo geral, nenhum conhecimento se perde, né? A gente se constitui desses conhecimentos, é a asa da intelectualidade, né? Esforço perseverante, conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Gente, a gente se esforçar diariamente já está sendo computado, já está sendo validado. É isso mesmo, é um passo de cada vez, é um dia de cada vez. Por isso, o presente, ele é de uma importância muito grande, porque o ontem passou e o amanhã você não sabe se chega. E o hoje, ele é uma nova oportunidade concedida a cada um de nós, para que nós façamos diferentes do ontem, né? Então, aquilo que eu falei no início do meu estudo de hoje, nós temos aí, por meio do Espiritismo, um corpo de conhecimento super importante para educarmos-nos para a morte, educarmos-nos para o viver, para o estar encarnado, ou seja encarnado ou seja desencarnado. Este corpo de conhecimento nos ajudará, mas não nos eximirá da tarefa do cultivo da bondade e também do aprimoramento intelectual. Que esta reflexão desta noite possa estar gravada em nosso psiquismo e que nós, no momento do repouso, no momento do sono, possamos dar continuidade no mundo maior a esse estudo, que foi lançada essa sementinha para alguns,
né? E para outros que possa ser revisitado esse conteúdo. Muita paz. Obrigada mais uma vez pelo convite. Nós é que agradecemos, né? Como sempre, maravilhoso, né? Digno de aplausos, é porque não costumamos aplaudir, né? Mas eu sou fã dela. Então, muito obrigada a você, viu? Então, eu quero convidar todos vocês também a se fazerem presentes na próxima quinta-feira. O palestrante vai ser Jorge Diniz, as palestras dele também são muito boas. E o tema vai ser provas da existência de Deus e o alicerce da fé. Não sei como ele vai conduzir, mas deve ser muito bom, tá? E agora eu quero chamar a Maria Helena para nos conduzir na prece final e depois convidar os passistas para se fazerem presente na sala do passe. Deixa eu ver se eu acerto. Bem, meus irmãos, nós chegamos ao final, mas essa hora foi muito rápida, né? Que maravilha de apresentação de um tema que nós achamos que... Mas eu estou segurando. Que nós já sabemos tudo, né? Lá em morte, a gente já sabe, já estudou, mas quanto nós relembramos do que já sabíamos e quanto nós vimos aqui pela primeira vez e de uma maneira assim, tão bem colocada, né? A professora Diana, né? Então, essa didática, eu acho que é uma felicidade ser seu aluno, viu, Diana? Que as aulas são muito bem dadas e ela ama o que faz. Dito isso, então só nos resta agradecer, lembrando que, né, como já foi dito aqui em outras palavras, a morte ou a separação, ela chega inesperadamente muitas vezes e todos os dias é dia de nós nos prepararmos sem fazer disso uma obsessão. E voltemos então o nosso pensamento a nosso Senhor Jesus. Quando Ele nos disse algo que na minha mocidade me tocou profundamente, quando Ele disse, e que diz até hoje, amai os vossos inimigos. Mais tarde eu compreendi que Jesus amava aquele ser ainda bastante ignorante pelo ser que fatalmente ele viria a ser. Que a gente costuma amar só os bons, mas a gente ama o mal pelo homem bom que ele vai ser. Olha que maravilha que Jesus nos ensinou. Por isso, querido amigo, nós temos tanto a te agradecer. Os seus ensinamentos como mestre exemplar, como médico de nossas almas enfermas, procurando cura, como diz Emmanuel. Por isso, Senhor, nós nos ajoelhamos nesse instante, aos teus pés, lembrando Maria, irmã de Lázaro, na casa em Betânia, mostrando uma forma de gratidão pela sua existência, Senhor. A prece, querido amigo, nos diz que ela, ao mesmo tempo, ela pede, ou ela pode também agradecer e ela pode louvar. Nesse momento, nós te pedimos que olhe não somente por nós, pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos que não puderam comparecer hoje, nesse aprendizado constante, pelo mundo inteiro, pelos homens que estão se destruindo através da guerra,
nós estamos te agradecendo pelos que nós já sabemos, pelo bem que nós já podemos praticar, graças ao teu exemplo. E queremos te louvar, dizendo: glória a Deus nas alturas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agradecemos aos benfeitores amigos e, em nome de Jesus, encerramos a nossa atividade de hoje para receber, ainda por misericórdia do Pai, as energias de que precisamos através do passe. Que assim seja.